O Brasil assumiu nesta semana a presidência temporária do Mercosul, bloco econômico composto por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Durante a cúpula do Mercosul, o presidente Lula voltou a citar a criação de uma moeda única. Vamos conferir. Em 2022, o intercâmbio intra-Mercosul somou 46 bilhões de dólares. Não é pouco, mas está abaixo do auge registrado em 2011 de 52 bilhões de dólares. A adoção de uma moeda comum para realizar operações de compensação entre nossos países contribuirá para reduzir custos e facilitar ainda mais a convergência. Falo de uma moeda de referência específica para o comércio regional que não eliminará as respectivas moedas nacionais. Para tratar deste tema, a gente convidou José Carlos de Lima, sócio-diretor da Marquestrate. José Carlos, seja muito bem-vindo. Olá, Kellen. É um prazer estar aqui com você e com todo o seu público. Da mesma forma, a pergunta primária é o que é uma moeda comum no Mercosul que está sendo tão defendida pelo Lula? Então, é curioso, né, a gente ter aí citado aí pelo Lula, né, já é a segunda moeda que ele propõe criar, né, lembrando que recentemente nós tivemos a proposta dos BRICS, e agora tem aí a proposta de uma moeda do Mercosul. Primeiro, é importante considerar que uma moeda comum nada mais é do que uma moeda em que você tem, digamos, um elemento de valor que é balizado junto aos países que são, digamos, signatários dessa moeda. Hoje nós temos, além aqui, né, muito conhecida, é o euro, né, que acaba tendo um bloco econômico ali, né, da Comunidade Europeia. Ainda há outra moeda comum, que é aqui no Caribe, bem como ali na África, mas o que é importante a gente considerar é que são realidades de países completamente diferentes que acabam adotando a moeda para tentar facilitar o seu comércio, ou seja, as próprias transações comerciais. Interessante. E qual seria o impacto nas transações comerciais do agro? Seria uma menor dependência do dólar ou até do yuan, como a China quer, e aí o real perderia, ganharia força? O que impacta para o agro? Explica para a gente. Bom, primeiramente eu acho importante a gente colocar duas coisas, né? Quando a gente começa a falar em agronegócio, a gente precisa considerar que, de repente, a própria transação comercial do Brasil em yuan com a China, ela com certeza traria muito mais benefícios aqui para o Brasil. Até porque a partir do momento que você pode vender um produto nacional para a China e a China pagar em yuan, na prática isso significa que o Brasil poderia driblar uma situação política, uma política interna que a China tem, que tem a ver diretamente com o volume de dólares que dá entrada no país. Ou seja, hoje um importador chinês ele tem uma cota de importação que é uma preocupação do próprio governo com relação à entrada de dólares no próprio país. O que acontece? A partir do momento em que você passa a ter uma transação feita em yuan, você teria muito mais possibilidade dos exportadores brasileiros aceitarem ou, de repente, vir a ter um mercado consumidor maior na China. Ou seja, nessa realidade, eu vejo o yuan muito mais interessante do que a própria moeda que está sendo proposta para o Mercosul. Até porque o Mercosul foi criado lá em 1991, nós estamos falando aí praticamente, né, mais de 20 anos, né, há 30 anos que a gente teve esse Mercosul criado, e desde então o que nós temos notado é que a Argentina tem cada vez menos tido relevância na economia aqui do Brasil. Interessante. Então, entre uma moeda única e o uso de yuan nas transações do agro, você acha mais provável e benéfico o yuan do que essa moeda única que o Lula está defendendo para a Mercosul. Para finalizar, a pergunta é, se essa moeda única defendida pelo presidente da República virar uma realidade, isso vai demandar quanto tempo? Então, é muito boa a sua pergunta, porque uma coisa é a gente criar uma moeda comum, outra é tentar criar as bases para que essa moeda possa funcionar. E aqui tem uma grande diferença. Nós temos, por exemplo, hoje uma Argentina que convive com uma taxa de inflação aí da ordem de 114% inflacionada e uma taxa de juros de 97% ao ano. Aqui no Brasil nós temos uma taxa de juros de 3,75% e uma inflação de 4% anualizada. Ou seja, são duas realidades de países completamente diferentes e eu acho que essa diferença inflacionária é que vai ser o grande limitador para essa moeda. Eu acho muito difícil e pouco provável que ela realmente saia do papel, Kellen. Ou seja, essa moda pode não pegar, né? Zé Carlos, muito bom te receber. Volte mais vezes com mais tempo para a gente fazer análises ainda mais diversas para o agro. Você é muito bem-vindo. Obrigado, Kelly, e sempre à disposição. Obrigada. Agradecemos ao José Carlos de Lima, que é sócio-diretor da Marquestrate.